no passado, alguns teólogos presbiterianos, eles chegaram a questionar essa doutrina da inerrância da Escritura Sagrada, né? Eu quero apresentar para vocês aqui um livro importante. Esse livro vai ajudar vocês, inclusive, a entender mais essa questão da canonicidade, né? Toda a ideia de inspiração da Bíblia e do cânon sagrado. E esse livro aqui vai trazer um detalhe importante, né? Porque eu marquei, isso vai estar no PDF que eu enviei para vocês, mas veja o seguinte, alguns teólogos presbiterianos chegaram a questionar a doutrina da inerrância da Escritura, especialmente alegando que a inerrância não se encontra nos padrões de fé de Westminster. Então, por que eu estou falando aqui dos presbiterianos agora? Porque a Confissão de Westminster, esse texto da Confissão de Westminster é idêntico ao texto da Confissão de Fé dos Batistas. Então, os batistas, eles, ao prepararem sua confissão, tomaram esse texto de Westminster totalmente como está lá. Então, se os teólogos presbiterianos aqui, e ressaltando, são teólogos liberais, estão questionando a inspiração divina, estão questionando que, na verdade, estão questionando que a inerrância não é defendida na Confissão de Fé de Westminster, é preciso que a gente aqui fale um pouco sobre isso, antes de terminar, de concluir essa aula, já chegando ao fim, mas é importante frisar esse detalhe. Eu vou ler aqui o que diz esse texto deste livro sobre esse caso. Diz assim: ocasionalmente faça um esforço para retratar essa doutrina como um desenvolvimento recente, o produto da escola de pensamento de Roger Warfield e Machen, no seminário de Princeton. Foi esse o ponto de vista de homens da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos que defenderam a afirmação de Auburn, de 1924. Essa afirmação de Auburn foi um movimento que aconteceu nos Estados Unidos pelos presbiterianos, quando alguns teólogos liberais, eles assinaram um documento contendo 5 questões, e uma das questões era negar a inerrância das Escrituras. Ou seja, eles começaram a afirmar que, em ponto algum, a Confissão de Westminster afirmava que a Bíblia era inerrante. Por que eles diziam isso? Porque eles eram teólogos liberais e, de fato, acreditavam eles que a Bíblia continha erros e queriam, então, defender esse posicionamento, dizendo que a Confissão de Westminster, de modo algum, se posiciona a favor de uma inerrância divina. Mas o texto prossegue e diz assim: foi esse ponto de vista que homens da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, que defenderam a afirmação de Auburn em 1924, eles afirmaram que em 1923 a reunião da Assembleia Geral desta igreja havia errado quando readotou 5 pontos básicos que incluíam a doutrina da inerrância verbal como essenciais aos padrões presbiterianos. Mantiveram que os padrões de Westminster ensinam que a Bíblia é a nossa única regra infalível de fé e prática, isto é, um guia infalível em questões espirituais. Mas a afirmação de Auburn argumentava que a doutrina da inerrância da Escritura, que pretendia acentuar a autoridade das Escrituras, na verdade, enfraquece sua suprema autoridade para a fé e vida. Foi argumentado que a inerrância não se encontra nos padrões de Westminster, mas tratava-se de um novo desenvolvimento adotado pela Assembleia Geral sob pressão dos grupos fundamentalistas dos primeiros anos do século XX. Então veja, esse pessoal em Auburn, em Nova York, eles, sendo liberais, foram contra uma declaração que havia sido feita um ano anterior, uma reafirmação que havia sido feita um ano anterior pelos presbiterianos de que a Bíblia é um livro inerrante. Então eles vão dizer, olha, eles se levantam em 1924 e dizem o seguinte: a Confissão de Fé de Westminster não afirma a inerrância das Escrituras. E diz, inclusive, que a inerrância, afirmar a doutrina da inerrância das Escrituras, significa prejudicar a própria Escritura. Então, perceba o grau de loucura que esse povo chega ao tentar desacreditar a Bíblia.
Eles estão dizendo que as afirmações da Bíblia têm erro. Esses teólogos liberais. Claro, eles precisam disso, porque eles não creem na Bíblia. Eu quero deixar claro que essa posição não é a posição adotada pelos presbiterianos de uma forma geral. É, pelo contrário, uma forma adotada pelos presbiterianos liberais, assim como existem batistas liberais e outros grupos evangélicos liberais que rejeitam a Escritura Sagrada em partes e até mesmo deturpam a Escritura Sagrada em partes.